Bem-vindo ao mistério. O carro parou lentamente em frente ao portão de ferro enferrujado. Manuel olhou pela janela, o coração apertado. O lar de repouso tinha uma aparência austera, com muros altos e janelas pequenas, de onde cortinas opacas escondiam o que se passava do lado de dentro. Ao lado dele, sua filha, Ana, respirou fundo antes de desligar o motor. "Pai, você vai ficar bem aqui. Eles têm tudo o que você precisa e os médicos são ótimos", disse tentando sorrir, mas o sorriso não alcançou os olhos. Manuel não respondeu. A névoa espessa que pairava no ar parecia engolir as palavras antes que pudessem ter algum peso. Ele não queria estar ali. A palavra lar soava como uma piada amarga. Desde que os lapsos de memória começaram, tudo ao seu redor se tornara mais distante, como se estivesse preso em um sonho do qual não conseguia acordar. Ao descer do carro, uma enfermeira se aproximou, gentil, mas com uma expressão de profissionalismo distante. Manuel foi conduzido ao longo dos corredores frios e sem vida. O lugar cheirava a produtos de limpeza e desinfetante, mas algo no ar era perturbador, como uma sensação de abandono que ele não conseguia nomear. No quarto, sentou-se pesadamente na cama. Ana se aproximou, tocando sua mão. "Eu volto semana que vem, pai. Vai ser só por um tempo, até que você se acostume." Manuel apenas acenou com a cabeça. Sua filha saiu, e ele ficou sozinho. O quarto era pequeno, com paredes bege que pareciam pressioná-lo. Do lado de fora da janela, apenas a escuridão e a névoa. Quando a noite caiu, Manuel se deitou, tentando afastar a inquietação. Mas havia algo errado. O silêncio do quarto não era absoluto. Ele sentiu um peso, como se algo estivesse observando da escuridão. Tentou se convencer de que era apenas sua mente pregando peças, mas o desconforto não o abandonou. Fechou os olhos, mas o sono não veio. O que quer que fosse, continuava lá, à espreita. Manuel não sabia dizer quanto tempo havia passado desde que fechara os olhos. O cansaço pesava sobre ele, mas o sono parecia sempre escapar, como um visitante esquivo. Ele abriu os olhos, a sensação de estar sendo vigiado ainda mais forte. O quarto estava escuro, exceto por uma luz fraca que vinha de fora, lançando sombras nas paredes. Foi então que ele a viu. Sentada na cadeira ao lado da cama, com as mãos sobre o colo, estava Helena, sua falecida esposa. Seu coração disparou. O rosto dela estava parcialmente coberto pela sombra, mas ele reconheceria aqueles traços em qualquer lugar. O olhar dela era fixo, os olhos escuros brilhando com uma intensidade que Manuel não se lembrava de ter visto em vida. "Helena?", sussurrou ele, a voz quase falhando. Ela não respondeu, apenas continuou a encará-lo, como se estivesse esperando algo. O desconforto cresceu dentro dele, transformando-se em uma angústia palpável. Ele piscou várias vezes, tentando se convencer de que era um sonho, ou pior, um lapso de sua mente, um sintoma da demência que avançava lentamente. Mas quando voltou a olhar, ela ainda estava lá, imóvel, seu olhar agora carregando uma acusação silenciosa. Manuel sentiu o peso da culpa oprimindo seu peito. Culpava-se por muitas coisas na vida. Por não ter sido o marido que deveria, por ter sido um pai ausente. Agora era como se essas falhas tomassem forma e o julgassem ali, na escuridão. De repente a cadeira ficou vazia. Manuel se levantou abruptamente, ofegante. O quarto parecia exatamente o mesmo, mas algo mudara. Sentia como se a própria realidade estivesse começando a se desfazer ao seu redor. Ele passou a mão pelo rosto, o suor frio se misturando à confusão. Tentou encontrar lógica, mas o que havia experimentado fugia a qualquer explicação racional. Com o coração acelerado, se encolheu na cama, sem saber se voltaria a dormir. Os dias seguintes passaram como um borrão. Manuel vagava pelos corredores do lar de repouso, sentindo-se cada vez mais desconectado. Ele evitava falar sobre o que tinha visto naquela primeira noite. Apenas um delírio, ele dizia a si mesmo. Mas no fundo, algo lhe dizia que não era tão simples. Uma tarde, ao andar pelos corredores, algo estranho aconteceu. Ele estava diante de uma janela, olhando para fora, quando ouviu uma voz chamando seu nome. "Pai?"
Manuel congelou. Aquela voz. Não era qualquer voz. Era a voz de Antônio, seu filho, morto há mais de 15 anos. Virou-se lentamente, o coração batendo descompassado, mas não viu ninguém. O corredor estava vazio, o silêncio absoluto. Engoliu em seco, a mão trêmula se segurando à parede para se manter de pé. Talvez estivesse imaginando coisas de novo, uma nova ilusão, como aquela noite com Helena. Mas a voz havia sido tão clara, tão real, que ele mal conseguia acreditar que fora apenas sua mente o traindo. Pai, por que você fez isso? A voz ecoou novamente, dessa vez mais próxima, mais intensa. Manuel recuou instintivamente, o corpo estremecendo com um frio súbito que parecia preencher o corredor. O que ele havia feito? O que Antônio estava falando? Sentia-se sufocado por uma culpa nebulosa, como se tivesse cometido um erro terrível, mas não conseguia lembrar de detalhes. No fundo de sua mente, imagens de Antônio surgiram, mas eram confusas, distantes. Ele se lembrava vagamente de um acidente, da dor da perda, mas os detalhes se desfaziam antes que pudesse agarrá-los. De volta ao quarto, Manuel tentou acalmar sua mente. Ele estava ficando cada vez mais paranoico, mas algo dentro dele insistia que aquilo não era apenas sua mente jogando truques. Naquela noite, o silêncio foi ainda mais pesado. Naquela noite, Manuel teve dificuldade em dormir. O som da voz de Antônio ainda ecoava em sua mente, uma lembrança que ele não conseguia apagar. Sentia-se cada vez mais perdido dentro de sua própria cabeça. As noites eram longas e solitárias, e mesmo quando conseguia pregar os olhos, o sono não trazia descanso. Ele acordava sobressaltado, sem saber se as imagens e sons que experimentava eram reais ou produto de sua mente fragmentada. Foi no meio de uma dessas noites, quando o silêncio parecia mais pesado que o normal, que a segunda visão aconteceu. Manuel estava deitado, com os olhos semicerrados, quando sentiu algo diferente no ar. Era a mesma sensação de estar sendo observado, mas agora mais intensa, como se uma presença estivesse prestes a se revelar. Com o coração batendo forte, ele se virou para a cadeira ao lado da cama. Helena estava lá de novo, sentada, mas não estava sozinha. Ao lado dela, Antônio também estava. Seu filho, que ele havia perdido em um acidente há tantos anos, estava ali, ao lado da mãe. Mas algo estava errado. O rosto de Antônio estava distorcido, como se o menino estivesse tentando gritar, mas sem emitir som algum. Sua expressão era de puro desespero, e Manuel sentiu o pânico subir por seu corpo como uma maré crescente. Antônio, Helena. Ele mal conseguia formar as palavras. A expressão de Helena se tornou mais rígida, mais severa, enquanto olhava para ele. Antônio, por sua vez, continuava preso em um grito silencioso, os olhos suplicando, acusando. Era como se a visão estivesse ali para castigá-lo, mas Manuel não conseguia lembrar o motivo. O que vocês querem de mim? A voz de Manuel saiu trêmula, quase um sussurro, mas a resposta nunca veio. As duas figuras desapareceram tão subitamente quanto haviam aparecido. O quarto voltou ao seu silêncio opressivo. Ele estava suando, o corpo tenso, como se houvesse acabado de escapar de um pesadelo horrível. Mas ele sabia que aquilo não era apenas um sonho. Era algo mais. Manuel encolheu-se na cama, aterrorizado. As figuras dos seus entes queridos estavam se tornando sombras de culpa e dor, e ele estava sendo sufocado por memórias que não conseguia acessar. A escuridão da noite parecia mais espessa, e Manuel sentiu que a sua sanidade estava cada vez mais perto de se desfazer. Os dias após a segunda visão foram ainda mais sufocantes. Manuel já não confiava em seus sentidos. Cada som parecia carregado de um significado oculto. Cada sombra trazia a promessa de algo perturbador à espreita. Ele evitava dormir, temendo o que poderia ver ao fechar os olhos. O peso da culpa, somado às visões de Helena e Antônio, o estava destruindo. Em uma manhã nublada, Manuel vagava pelos corredores do lar de repouso. O ambiente frio e impessoal parecia agora carregado de mistério. Algo o chamava, algo que ele não podia explicar. Enquanto caminhava, passou por um corredor que até então ele nunca havia notado. As paredes eram mais escuras ali, e no final do corredor, uma porta trancada. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se a porta o chamasse, como se algo dentro dela guardasse respostas que ele precisava. Tremendo, ele se aproximou. Suas mãos trêmulas de nervosismo e idade tocaram a maçaneta. Estava trancada, mas isso não o deteve. Determinado, forçou a maçaneta até que a porta finalmente cedeu com um estalo metálico. Dentro do quarto, o ar estava pesado, denso. E ali, no meio da escuridão, Manuel encontrou objetos que o congelaram de terror.
O lugar estava cheio de pertences de sua família, fotografias antigas de Helena e Antônio, brinquedos de seu filho e até mesmo um antigo relógio de parede que pendurava na sala de sua casa. Todos os itens que deveriam estar a quilômetros dali, guardados em sua antiga residência, estavam ali, naquele quarto escuro. Ele se aproximou de uma fotografia. Era uma imagem de Helena com Antônio no colo, mas algo estava errado. Seus rostos estavam distorcidos, borrados, como se a própria imagem tivesse sido corroída por algo. Manuel sentiu o pânico apertar seu peito. Cada objeto naquele quarto trazia uma memória que ele não conseguia acessar completamente, como se suas lembranças estivessem sendo manipuladas. As visões, os sons, tudo fazia sentido agora. A casa de repouso estava brincando com ele, distorcendo sua percepção da realidade. Suas memórias estavam sendo roubadas, corrompidas. Com o coração acelerado, ele saiu do quarto, sentindo o peso do terror tomar conta de sua mente. A partir daquele momento, Manuel não conseguiu mais ignorar o que estava acontecendo. O lar de repouso não era apenas um local para os idosos viverem seus últimos dias. Havia algo nele que parecia se alimentar das memórias, das culpas e do passado. Cada vez que ele fechava os olhos, via flashes das fotografias distorcidas, dos brinquedos de Antônio e da face acusadora de Helena. Era como se o tempo tivesse desmoronado dentro da sua mente, deixando apenas fragmentos desconexos e dolorosos. Naquela noite, Manuel foi confrontado de forma definitiva. Sentado na cama, as mãos tremiam enquanto ele segurava a foto distorcida que havia tirado do quarto escondido. Seus olhos ardiam de cansaço, mas o sono não vinha. E então, como se respondendo a um chamado que ele nunca fez, Helena e Antônio apareceram novamente. Desta vez, eles estavam mais próximos, suas figuras mais nítidas. Helena se aproximou da cama, os olhos cheios de uma frieza que Manuel nunca tinha visto. Antônio, ao seu lado, continuava com o rosto distorcido, como se estivesse tentando desesperadamente falar, mas sem conseguir. "O que você quer de mim?" Manuel perguntou, sua voz quase um gemido. Helena não disse nada. Ela apenas observava, como se estivesse esperando que ele compreendesse algo por conta própria. Manuel tentou se lembrar, tentou reunir suas memórias de uma vida inteira, mas era como tentar pegar água com as mãos. Tudo escorria pelos dedos. "Foi sua culpa, Manuel." Uma voz, baixa e fria, veio de Helena. "Você nos deixou. Você não estava lá quando mais precisávamos." Manuel sentiu o pânico se espalhar por seu corpo. Ele sabia que havia falhado em muitos aspectos como marido e pai, mas não conseguia se lembrar dos detalhes. Era como se as lembranças dolorosas estivessem escondidas atrás de um véu que ele não conseguia levantar. Eu não me lembro", murmurou, a voz trêmula. Helena e Antônio avançaram lentamente, suas figuras se tornando cada vez mais ameaçadoras. Manuel sabia no fundo que aquilo não era apenas alucinação. Era a casa, ou o que quer que fosse, alimentando-se de suas culpas e medos, e ele não tinha mais como escapar. Os dias se arrastavam em uma espiral de desesperança para Manuel. Cada novo amanhecer parecia trazer apenas mais angústia e mais confusão. A presença constante de Helena e Antônio estava corroendo lentamente o que restava de sanidade. Ele passava os dias vagando pelos corredores, sua mente um turbilhão de culpa e medo. Naquela noite, Manuel se sentou na cama, exausto e derrotado. O que restava de sua luta estava se dissipando. Ele sabia que não havia mais como lutar contra a força que havia tomado conta de sua mente e de sua memória. A casa havia conseguido o que queria. Ele havia se perdido em sua própria confusão. Quando Helena e Antônio apareceram novamente, não houve resistência. Eles estavam lá, como sempre, suas presenças uma constante lembrança do que ele havia perdido e do que ele havia falhado em proteger. Helena se aproximou, sua expressão tão severa quanto sempre. Antônio estava ao seu lado, seus olhos distantes e vazios. "Você não pode escapar", disse Helena, a voz uma sombra do que fora. "Suas memórias estão quebradas, suas culpas são suas para sempre." Manuel olhou para eles, seus olhos cheios de lágrimas. Ele sabia que estava perdendo a batalha. A sensação de se perder em um vazio interminável era esmagadora. Tudo o que restava era a aceitação. Ele se inclinou para frente, sua cabeça caída em derrota. "Eu não posso mais lutar", sussurrou, a voz cheia de resignação. As figuras de Helena e Antônio se fundiram em uma névoa escura, envolvendo Manuel em uma escuridão fria. Ele se entregou àquilo que o cercava, àquela força que o havia atormentado. Ele havia chegado ao fim da linha, onde suas memórias e sua identidade se desfaziam.
Na manhã seguinte, Manuel estava sentado na cama, olhando fixamente para o vazio. Havia um olhar vazio em seus olhos, como se o homem que um dia fora tivesse sido apagado. A casa tinha triunfado, meses se passaram desde a rendição de Manuel. A casa de repouso continuava sua rotina, indiferente às tragédias pessoais que ali se desenrolavam. Manuel era agora apenas uma sombra de seu antigo eu. Seu olhar era vago, seu corpo uma casca de quem havia sido. Ele passava os dias sentado em um canto do jardim, os olhos fixos em um ponto inexistente, como se esperasse algo que nunca chegaria. Os funcionários falavam sobre ele em tom de voz baixo, como se fossem relatar uma história triste, mas distante. Comentavam sobre como ele havia sido uma pessoa ativa e pensativa antes de sua mente se desintegrar. Ninguém parecia saber o verdadeiro peso da perda que ele havia experimentado, nem o que realmente havia acontecido dentro das paredes daquela casa. Uma enfermeira, ao passar por Manuel, ouviu um sussurro tão baixo e sutil que poderia ser facilmente ignorado. Ela parou e olhou ao redor, seu olhar se fixando no quarto de Manuel. O som parecia vir de dentro, uma espécie de murmúrio constante, quase como uma conversa sem palavras. Ela entrou no quarto de Manuel, mas não encontrou nada além da penumbra e do silêncio opressivo. A sensação de algo incomum pairava no ar, como se a casa estivesse cheia de segredos não revelados. Enquanto se afastava, a enfermeira ouviu o sussurro novamente, mais claro agora, como se uma voz invisível estivesse chamando. A câmera da segurança do corredor, que normalmente ficava apagada, capturou uma última imagem perturbadora. Uma sombra escura se movendo pelo corredor em direção ao quarto de Manuel e desaparecendo quando a enfermeira entrou. A casa continuava, mas as memórias de Manuel pareciam ainda assombrar suas paredes, prometendo que o ciclo de terror não estava acabado. E assim, terminamos a jornada por O Lar das Memórias Perdidas. A história de Manuel, marcada pela perda, pela culpa e pela inexorável realidade que ele enfrentou, é um lembrete sômbrio de como as sombras do passado podem se manifestar em formas inesperadas. O lar de repouso, que deveria ser um refúgio, revelou-se um lugar onde as memórias se tornam prisões e os fantasmas do passado continuam a assombrar. Manuel encontrou sua rendição, mas o eco de suas lembranças ainda ressoa nas paredes dessa instituição. O verdadeiro terror não está nas sombras que vemos, mas nas memórias que carregamos. Se você gostou dessa história e deseja explorar mais mistérios e suspense, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias sobre o que realmente aconteceu com Manuel e sua jornada no Lar das Memórias Perdidas. Obrigado por assistir ao Mysterium. Até a próxima, onde continuaremos a explorar os limites do desconhecido.